Olá, eu sou a Fernanda Sacarag, eu estou secretária de Inovação e Administração na Prefeitura de Santo André, no estado de São Paulo. E para mim é uma grande alegria estar aqui hoje participando do Colab Gov Summit. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pessoal do Colab pelo convite e pela oportunidade de estar aqui para falar com vocês sobre assuntos da gestão pública, de inovação, que é uma pauta que eu gosto bastante. Eu quero começar aqui me apresentando para vocês. Eu sou formada em Comunicação Social pela PUC, São Paulo, pós-graduada em Gestão, Governança e Setor Público e mestranda em Gestão de Políticas Públicas. E eu atuo no setor público desde 2008. Já trabalhei em Câmara Municipal, na chefia de gabinete, na Secretaria de Obras e atualmente eu estou aqui então na Secretaria de Inovação e Administração. E essa área aqui, onde a gente está hoje, ela é responsável pela parte de atendimento ao cidadão, pela administração aqui do Paço, pelo desenvolvimento de tecnologias e projetos de inovação e pelo Departamento de Recursos Humanos, além da Escola de Governo, que é a EGEA. E por que eu acho que é tão legal assim, estar aqui hoje, tendo a oportunidade de participar desse evento, para trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente aí da parte de inovação, que é relacionado à gestão de pessoas. E eu acho que essa pauta é muito importante aqui, tendo contato com essa realidade aqui da Secretaria, eu cheguei à conclusão de que essa é uma pauta muito importante, porque se a gente parar para pensar, todas as nossas políticas públicas dentro de uma prefeitura, de um governo do estado, elas começam e elas se desenvolvem a partir do trabalho das pessoas, né? Então, se a gente pensar no trabalho que várias secretarias aqui dentro desenvolvem, todas elas dependem do servidor de alguma forma, seja na elaboração daquela política pública, na execução, no controle, na fiscalização, a gente sempre passa pela mão do servidor. Então, trazer essa pauta que eu acho muito importante para a gente começar a discutir formas de trazer a inovação então para essa gestão de pessoas dentro do setor público, que é muito complexa, assim, é complexa no setor privado também, mas o setor público ele envolve várias coisas assim que tornam essa dinâmica bem mais complexa, né? A gente sabe que são muitos os desafios que a gente enfrenta dentro da gestão pública nessa parte de gestão de pessoas. Mas aqui a gente identificou algumas questões assim que dificultavam bastante o andamento dos projetos, a relação entre as secretarias, e são esses os problemas que eu quero compartilhar com vocês e talvez vocês se identifiquem. O primeiro deles é a percepção que a população tem do serviço público. Teve uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2021 que identificou que 83% da população entende que se os servidores públicos tivessem as ferramentas adequadas, talvez eles pudessem entregar um serviço de melhor qualidade que atendesse melhor as expectativas deles, do cidadão, né, diante do serviço público. E a gente sabe também que essa questão do serviço público ela é um grande estigma, assim, né? As pessoas têm um preconceito muito grande com o servidor, com o serviço público, tem uma cobrança muito grande daquilo que é entregue pela administração, e isso impacta na pressão que o servidor sofre no seu dia a dia, ali, na sua motivação, no seu sentimento de pertencimento, e a partir do momento que ele começa a se ver como parte de um problema, ele perde o ânimo assim, de trabalhar, de fazer suas entregas, e aí a gente chega no segundo problema, que é a resistência que o servidor tem também de mudar a cultura dele diante de algumas coisas, né? É aquele velho conhecido nosso de que sempre foi feito assim, então é assim que eu vou continuar fazendo. E isso é um pouco do reflexo desse preconceito que o servidor sofre diariamente, e ele fica desmotivado mesmo, assim, né? Perde o ânimo, perde a empolgação assim, de fazer o trabalho dele de uma forma melhor, de uma forma inovadora, porque ele não vê exatamente como isso vai refletir na perspectiva que o cidadão tem do trabalho dele, né? Então, essa resistência à mudança a gente encontra muito enraizada dentro do serviço público. E o terceiro problema tem mais relação com a parte de gestão, assim, o papel dos gestores
e o impacto dessa ação dos gestores sobre os servidores, né? Acho que tem muita questão política, talvez, e administrativa mesmo, entre as áreas, em algumas vezes, que dificultam essa integração, dificultam a evolução de alguns projetos dentro da prefeitura que obrigatoriamente tem que passar, né, por várias pastas, por vários setores, e aí o servidor às vezes perde um pouco a linha de desenvolvimento daquele trabalho que ele está fazendo. E aí isso também desmotiva, né? Então acho que essa falta de comunicação é um terceiro problema que é muito sério e ainda acontece com muita frequência dentro das administrações públicas. E aí, entendendo esses três problemas, então, identificando esses três grandes desafios que a gente tinha aqui, e entendendo também que o servidor, ele é a peça fundamental dentro da prefeitura, né? Assim, eu sempre gosto de dizer isso, de reforçar, porque o servidor é o elo entre a prefeitura e o cidadão. O servidor é a peça que faz com que tudo aquilo que se pensa dentro da prefeitura se transforme efetivamente numa política pública que vai afetar, de fato, a vida das pessoas. Então, essa é uma peça muito importante, assim. A gente, entendendo essas duas coisas, né, tanto essa importância do servidor quanto esses três desafios, a gente pensou como a gente poderia, com as ferramentas que a gente até já tinha dentro da prefeitura aqui de Santo André, pensar numa forma estratégica de trazer os servidores para perto, de melhorar essa questão de engajamento e de fazer com que eles se motivassem ainda mais. E aí, dentro da nossa realidade aqui, a gente identificou que uma ferramenta que podia ser um ponto bem estratégico assim, para a gestão era a Escola de Governo do Executivo Andreense, que é a EGEA, e ela estava ainda em uma etapa de formação ali. Ela é uma estrutura aqui na Prefeitura de Santo André relativamente jovem, assim, né, por ser uma administração. Ela foi criada em 2021, em dezembro, no finzinho ali de 2021. Então, é uma estrutura jovem, né, aqui dentro. Então, estava ali criado, mas estava engatinhando ainda bem devagarzinho ali na estrutura, e a gente identificou que aquela podia ser uma peça fundamental no desenvolvimento, então, dessas capacitações, desse desenvolvimento pessoal, desse desenvolvimento até de autoestima dos servidores, né, aqui dentro. E aí a gente começou, então, a usar essa estrutura da escola de governo para pensar em capacitações que a gente entendeu que fizesse sentido para a administração e, ao mesmo tempo, no começo ali, principalmente, que captasse o interesse do servidor também, né? Porque ali no início e tal, a gente também não poderia pensar em cursos muito mirabolantes e que não fossem necessariamente do interesse do servidor, porque a gente não ia conseguir trazer eles para dentro, assim, né? Então, o que a gente começou a desenvolver? Cursos voltados para a liderança, para a capacitação das lideranças, um pouco nesse sentido de, primeiro, melhorar essa questão, então, da falta de comunicação, da falta de engajamento e tudo mais que a gente já mencionou aqui como desafio. Mas também porque a gente entendeu que, uma vez capacitadas as lideranças, elas poderiam entender melhor qual é o papel e qual é a importância das capacitações para o seu trabalho diário, ali, para suas entregas, para sua secretaria, para sua diretoria. E, a partir disso, conseguir o engajamento das lideranças nas capacitações. Fazer com que os líderes entendessem a importância desses cursos e que começassem, então, a incentivar os seus servidores a participar, que pedissem cursos para a escola de governo, para a gente desenvolver e melhorar alguma capacidade específica dos servidores da sua pasta. Então, essa foi uma primeira etapa que a gente fez e foi muito importante e que abriu muitas portas para a gente aqui e nos outros setores da prefeitura, né? Isso, então, já começou a melhorar ali aquele primeiro problema que a gente identificou, que era a parte dos líderes. Numa segunda etapa, a gente começou a pensar, então, tudo bem, a gente precisa pensar nos cursos técnicos, né, assim, de letramento digital, porque a gente tem muitos servidores aqui na prefeitura, por exemplo, que tem mais de 40 anos de serviço só aqui na prefeitura de Santo André, né? Então, para muita gente, esse avanço da tecnologia, que é cada vez mais rápido,
ele é muito difícil mesmo de ser acompanhado, né? Então, assim, implementar um sistema novo, uma ferramenta nova, um procedimento novo, nem sempre é muito simples e essa dificuldade nem sempre é só falta de vontade, né? Muitas vezes é uma dificuldade imposta ali por essa diferença de geração, por essa diferença de realidade. Então, a gente entendeu que era importante, assim, a gente trazer esses cursos de letramento digital, de cursos básicos de algumas ferramentas que para algumas pessoas parece muito óbvio, mas nem todas são, né? Então, a gente começou a fazer, então, a focar nesses cursos técnicos no primeiro momento, mas depois a gente também entendeu a importância de alguns cursos no campo das relações interpessoais e de trazer, então, esses servidores para fazer cursos de comunicação, de melhor apresentação, de oratório, de redação, coisas que desenvolveriam também essa autoestima, assim, né? Essa conexão do servidor com aquilo que ele está dizendo, com aquilo que ele está entregando, com aquilo que ele está produzindo. E foi muito importante, então, e a gente conseguiu, com isso, começar a trazer os servidores para mais perto, a ouvir dos servidores o que era importante para eles, o que não, como eles entendiam que esses cursos estavam transformando a realidade deles ali no dia a dia, o que eles entendiam que poderia ser acrescentado no quadro de capacitações que a escola oferecia. Então, essa etapa também foi muito importante e a gente conseguiu começar a melhorar também essa parte da mudança de cultura ali dos servidores, né? Para a gente implementar, hoje em dia a gente consegue implementar novas ferramentas, novos procedimentos com um pouco mais de facilidade, porque a gente sempre oferece esse respaldo de que, olha, a gente está implementando aqui uma ferramenta nova, como o Colab, por exemplo, aqui na Prefeitura de Santo André, a gente está, então, implementando essa ferramenta nova do Colab aqui na Prefeitura. A gente entende que nem todos têm a familiaridade com o sistema, com a forma de operar, mas a gente está aqui para ensinar vocês, para apresentar, para ser bem detalhista mesmo em como funciona e a gente vai ter uma equipe aqui à disposição de vocês o tempo todo. Então, é uma forma também da gente acolher os servidores nesse sentido de dizer, olha, essa ferramenta está aí, ela vem para melhorar a sua vida, vem para melhorar a sua rotina, vem para facilitar. Então, vamos abraçar e a gente está aqui para te ajudar, assim, basicamente, né? Então, foi muito bom também essa etapa. E o resultado dessas capacitações até agora, aqui para a gente, vem gerando um resultado muito positivo também com relação ao nosso terceiro desafio, que é com relação a essa percepção do cidadão. Aqui em Santo André, a gente tem o cronograma de fazer uma pesquisa de satisfação dos usuários de serviços públicos todo ano. E esse ano, por exemplo, a gente teve uma aprovação de 94% dos usuários. Então, isso é reflexo também da qualidade do serviço que a gente tem prestado, da eficiência, da transparência. Então, a gente pode dizer, sim, que aqui em Santo André funcionou, né? Assim, essa aproximação, essa qualificação. Então, foi basicamente assim que a gente conseguiu resolver, ou começar a resolver, né? Porque os problemas acho que nunca acabam, assim, né? Os desafios eles nunca acabam, mas a gente começou a dar esses passos em direção a essa melhoria constante de entrega de serviços, de qualidade de engajamento do servidor. E a gente identificou aqui, então, como uma boa oportunidade de melhorar todas essas questões usando a escola de governo, né? A escola de governo aqui, bem rapidamente aqui, ela já emitiu até agora, a gente está encerrando o ano aí com mais de 5.000 certificados emitidos. A gente basicamente trabalha com o apoio de outros servidores que são voluntários, então são professores, os nossos professores são basicamente, assim, sua grande maioria, outros servidores que são voluntários e que querem vir dividir o conhecimento deles com os demais, o que é muito legal também, e também é uma forma muito bacana de engajar os servidores também de alguma outra forma. A nossa estrutura é bem pequena ainda, assim, a nossa área física é pequena, mas a equipe é enxuta também. Mas mesmo com essa estrutura reduzida ainda, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho que tem dado muito certo aqui. Então, eu quero deixar aqui como uma mensagem de que é possível, sim, a gente fazer muito e transformar muita coisa,
Mesmo que a estrutura seja pequena, assim, isso não é motivo para a gente desanimar. A gente, como gestor, isso não é um motivo para a gente desanimar e desistir e achar que não vai dar certo. Então, aqui em Santo André, a gente tem esse entendimento de que, como resultado de tudo isso que a gente fez até agora, as áreas têm procurado mais a gente, né, mais a estrutura da escola de governo, para pedir apoio, suporte para algumas atividades, para alguns cursos específicos. Os servidores têm se aproximado da gente, sugerido melhorias e sugerido cursos também, e pedido algumas capacitações específicas, o que é muito legal, assim, né? Porque a gente, dentro da medida do possível, atende a tudo aquilo que a gente consegue, mas só de ter esse diálogo, essa interação entre as áreas e os servidores, para a gente já é um grande ganho, assim, um grande avanço nesse caminho aí da gente melhorar cada vez mais esses serviços e essa estrutura da prefeitura, né? Que é a engrenagem que faz tudo girar. Então, aqui eu pelo menos tenho muito orgulho de dizer que eu acho que a gente está caminhando sim para cada vez mais melhorar essa percepção do servidor de que ele não é parte de um problema, mas sim que ele é uma parte muito importante e fundamental da solução desses problemas. Então é isso, eu quis trazer aqui para vocês um pouco dessa nossa vivência, dessa nossa experiência. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês. Estou super à disposição aqui para a gente continuar conversando, para tirar dúvidas, para falar um pouco melhor da escola. Se você tiver interesse, pode me procurar aí nas redes sociais. E eu espero que vocês tenham gostado. Quero novamente agradecer ao pessoal do Colab pelo convite. É uma oportunidade muito boa essa aqui da gente estar discutindo com vocês esses pontos de inovação e gestão pública. Então é isso e até a próxima.